Olá a todos, meu nome é Marcos Boldrini, sejam aqui bem-vindos ao meu canal. E hoje eu quero comentar sobre uma atitude que o Papa Francisco fez hoje, nessa sexta-feira, dia 25 de fevereiro, a respeito da guerra na Ucrânia. Uma atitude, digamos, bastante incomum para um Papa, raro eu diria, que foi a sua iniciativa de visitar a embaixada da Rússia na Santa Sé. Ele foi até a embaixada por conta própria. Na diplomacia, o que acontece? O Papa, quando ele quer conversar com o embaixador, de qualquer país que seja, ele faz uma convocação, esse embaixador se desloca ou é levado até o Vaticano e lá se encontra com o Papa. Dessa vez, ele foi pessoalmente com um carro, não sei se acompanhado ou sozinho, mas foi com um carro, até a embaixada da Rússia na Santa Sé, que é naquela rua que dá acesso à Praça de São Pedro, aquela avenida, e é chamada Via da Consolação, né, em português. E esse encontro, essa visita inesperada foi hoje, em torno do meio-dia, horário de Roma, certo? E então quer dizer que o próprio Papa foi pessoalmente no encontro diplomático, sem convocar ninguém, não sei se com pré-aviso, mas de qualquer forma sem intermediário, certo? Então foi ele pessoalmente lá. E segundo o porta-voz do Vaticano, ele não deu detalhes da visita, apenas falou que o Papa foi lá expressar preocupação a respeito da guerra na Ucrânia. Foi apenas isso que o Vaticano falou oficialmente, não deu mais nenhum detalhe sobre a visita. Se levantou a hipótese, foi um jornal da Argentina, segundo dizem algumas fontes, né, de que o Papa estaria se oferecendo de mediador entre a Rússia e a Ucrânia para essa guerra. O embaixador russo da Santa Sé, o Alexander Avdeyev, ele negou essa informação, ele conversou com a RIA Novosti, que é um jornal russo, jornal estatal da Rússia, certo? E segundo o embaixador, a visita durou em torno de 40 minutos. E ele afirmou que o Papa não fez esse tipo não tomou essa atitude de se colocar como mediador, pelo menos não confirmou isso. Tá? Se ele falou, ficou assim nos bastidores, certo? E segundo o Avdeyev, o Papa estava lá para falar das questões humanitárias da Ucrânia, particularmente em relação a crianças, doentes, e segundo ele, as questões que dizem referências às preocupações típicas dos cristãos. Então ele fez assim uma visita surpresa, que segundo os funcionários do Vaticano, na história recente não se há nenhuma informação, não se lembra pelo menos, que um Papa tenha tomado essa iniciativa tão, digamos, direta, drástica, por assim dizer, no campo da diplomacia. Algumas fontes até falaram que o Papa estava com uma certa irritação, deu a entender que ele foi feito de uma forma bastante firme, né, essa visita aí. Não sei exatamente qual era o pensamento na época, isso fica na especulação, nessa visita, né? Mas algumas coisas ficam claras quando, por exemplo, a gente vê o vídeo que o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, divulgou ontem, horas depois que a Rússia começou a invasão da Ucrânia. Segundo o Parolin, e eu vou deixar todos esses links aqui no meu vídeo, nesse vídeo também, esse vídeo foi gravado depois da audiência geral do Papa com os cardeais, e ele estava presente, né? E em função da guerra o Papa havia expressado muita tristeza, angústia e preocupação em relação à guerra. E teria pedido, o Parolin pediu, que as partes envolvidas evitassem mais sofrimento no conflito. E que ainda haveria tempo para haver algum tipo de negociação, um acordo entre as partes. E ele diz depois também que, como fiéis, os católicos, não perdem a esperança num vislumbre de consciência, foi o termo que ele utilizou nesse vídeo, não perdem a esperança para um vislumbre de consciência da parte daqueles que definem o destino das nações no mundo, certo? Então quer dizer, tanto o Parolin, que é secretário de Estado, portanto um diplomata, né, o secretário de Estado da Santa Sé,
são formados na diplomacia por uma escola do Vaticano. Eles têm lá um setor que forma o pessoal das relações internacionais da diplomacia. Reparem que o próprio Parolin e o Papa não citaram a Rússia expressamente. Se o Papa citou a Rússia no encontro com o embaixador, né, o Alexander Avdeyev, isso não veio à tona. Porque é importante notar que o Vaticano tem uma política de abertura e diálogo ecumênico com as religiões cristãs. O diálogo mais complicado e mais profundo ocorre com as igrejas ortodoxas. E a mais importante delas e a maior delas é justamente a igreja ortodoxa russa. E segundo o próprio Avdeyev, declaração do dia 18 de fevereiro lá em Gênova, que eu citei num vídeo aqui no canal recente, né, é bem provável que o Papa e o Patriarca russo Kirill vão se encontrar em junho ou julho desse ano. Quer dizer, se o Papa desse, digamos, nome aos bois diretamente, a Rússia está invadindo a Ucrânia, o Putin tem que parar com isso, né, a comunidade internacional, como se diz, né, tem que condenar abertamente a ação da Rússia, bom, que é o que estão fazendo mesmo, mas se o Papa se pronunciasse de forma direta, ele poderia afetar, né, não só o diálogo, que vem sendo bastante frutífero no seu pontificado com a Igreja Ortodoxa Russa, como poderia atrapalhar ou talvez até mesmo impedir o encontro entre os dois, o Patriarca e o Papa, na metade desse ano. Então, quer dizer, por uma questão diplomática, o Vaticano ficou nessa situação de não dar nome aos bois diretamente, né? E, de certa forma, isso acaba sendo um problema na história recente da Santa Sé, principalmente na época do comunismo, onde na chamada Ostpolitik do Vaticano, que quer dizer a política para o Oriente, né, que a Santa Sé adotou a partir do Concílio Vaticano II, eles tiveram que negociar com regimes comunistas, com a antiga União Soviética, e isso impedia de tomar certas atitudes públicas muito diretas contra o comunismo. E tem toda aquela discussão sobre o Vaticano II também, que eu não vou entrar aqui em questão. Mas, enfim, o Papa foi claro no recado e ele sabe do que está falando e quem é o responsável por tudo que está acontecendo. Mas a gente tem que rezar para que o Papa tenha esse empenho em conseguir, né, uma intervenção direta no conflito, se for possível. Ele sabe quem é o agressor e sabe quem são as vítimas nessa situação. Certo? Agora, o arcebispo, o chamado patriarca, popularmente, arcebispo da Igreja Greco-Católica da Ucrânia, o Sviatolav Shevchuk, foi bem mais direto em relação à guerra no seu país, né? O Shevchuk divulgou um comunicado, está no site da Igreja Greco-Católica Ucraniana, vou botar aqui o link também, em que ele diz que um inimigo traiçoeiro, suas palavras, o inimigo traiçoeiro está trazendo morte e destruição à Ucrânia. Ele começa, inclusive, o comunicado falando isso, certo? E mais tarde ele coloca aqui, entre aspas, abre aspas, né? Eu transcrevi aqui. É nosso direito natural e dever sagrado defender nossa terra e nosso povo, nosso Estado e o que nos é mais querido por nós. Aí ele cita a língua, o mundo espiritual, a sua cultura, o seu povo e assim por diante. Quer dizer, ele está relembrando os ucranianos o direito de defesa. Tu tem um agressor direto te perseguindo, tu tem o direito de se defender, inclusive de forma armada. Isso dá a entender nas palavras do Sviatolav Shevchuk. Quer dizer, e a própria Igreja Greco-Católica da Ucrânia conhece a história de estar sob a batuta do Kremlin, seja do regime comunista, seja de uma ocupação militar da República Russa, da Federação Russa. Certo? E ele também mandou uma mensagem para o Fórum Internacional sobre Paz, que está acontecendo em Florença, na Itália, que começou agora dia 23, e vai até o dia 27 de fevereiro. E na mensagem que ele enviou para lá, ele disse que a Ucrânia protege os valores europeus à custa do sangue de seus filhos. Ou seja, ele não citou a Rússia, nem o Putin diretamente nesse comunicado que eu citei anteriormente. Certo? Mas a alusão é muito clara de quem é o chamado inimigo traiçoeiro da Ucrânia,
que, claro, ele sabe que não é o povo russo, mas é o Estado, o governo e, pessoalmente, o Vladimir Putin. Ou seja, a Igreja Católica ela reagiu de forma bastante firme, ousada, digamos, pelo parte do Papa, e certamente o Papa pensou nisso, no sentido de tomar uma atitude que chame a atenção para a questão, e faça um apelo, uma pressão moral, porque o Vaticano ele tem essa história, a Santa Sé e o Vaticano, né? A Santa Sé é a estrutura da Igreja, o governo da Igreja e o Vaticano é o Estado. Porque o Papa também é chefe de Estado. E essa atitude dele chama a atenção do mundo para o que está fazendo e traz um apelo moral muito forte no campo da diplomacia e da política também. Ou seja, desmoraliza o inimigo e moraliza o povo que está sendo agredido. E o Shevchuk dá nome aos bois aí. Novamente, é claro, eu peço aqui por que rezem pela Ucrânia, pela Rússia, também obviamente, pelos dirigentes desta guerra, né? E que também pela paz no mundo, pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima e de São Vladimir, aquele que cristianizou os eslavos. E a gente tem que lembrar que, de fato, russos e ucranianos são povos irmãos, têm uma raiz comum. Isso não quer dizer que tenham que viver no mesmo estado, ainda mais pela força armada. Ou seja, estar em estados diferentes permite perfeitamente uma convivência pacífica e muito bem integrada, que é como deveria ser. Mas os caminhos parecem, né, pelos chefes das armas, parece que o caminho é outro. Certo? Então rezem, como eu falei. Deus abençoe a todos e até a próxima. Apenas fazendo o adendo a este vídeo, faltou falar uma coisa importante. Reparem que o Papa ele vai para a embaixada da Rússia, não para a embaixada da Ucrânia. Diplomaticamente falando, isso faz toda a diferença. Porque é lá que ele tem que, né, intervir para buscar uma solução. Lá está o agente. O agente não é uma autoridade ucraniana, mas uma autoridade russa. Quer dizer, o Papa está indicando quem está agindo na guerra, provocando a guerra. Certo?